Estamos ao vivo. Vamos compartilhar a live. Sejam bem-vindos quem está chegando. Vamos convidar o pessoal para participar junto conosco. Vamos compartilhar a live. Bem-vindo quem está chegando aí. Se quem estiver chegando quiser dar um oi para a gente saber quem é. Isso já está online. Boa noite a quem está chegando. Sejam bem-vindos. Vamos compartilhar, chamar o pessoal. Já vamos começar, mais 2 minutinhos. Vamos chamando o pessoal aí. Bem-vindo. Se quiser dar um oizinho para a gente saber quem é que está chegando aí, a gente vai. Já estamos começando já. Eu quero só. A Raquel entrou aí. Seja bem-vinda, Raquel. Vamos. Hoje nós vamos esmiuçar um pouquinho a respeito do Salmo 119, versículo 64. Nós já começamos a semana passada, mas nós não conseguimos terminar. Hoje nós vamos ver se conseguimos terminar isso aqui. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Se quiserem dar um oizinho para a gente cumprimentar quem está chegando, serão bem-vindos aí. Vamos começar então? Não adianta a gente estar se enrolando muito, vamos partir para a palavra, que é o importante para nós. Hoje nós estamos no Salmo 119, versículo 64, e nós adaptamos, né, o versículo. Vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor, ensina-me os teus mandamentos. Mas como nós vimos, todos os estudos que nós fizemos, não achamos nada trazendo direto do hebraico para os dias de hoje. Não tenho nenhuma das traduções, ela diz exatamente o que está escrito em hebraico. Em hebraico, mais ou menos diz assim, ó: da tua misericórdia, ó Senhor, está cheia a terra, e os teus estatutos me ensinam. Então nós assumimos isso como realidade. Semana passada nós falamos sobre as misericórdias de Deus, e nós terminamos, né, quando nós conseguimos entender que a palavra de Deus é doce para quem a conhece, e só as misericórdias, e nós agradecemos a Deus, né, que é doce essas misericórdias, e elas são estendidas ao mundo inteiro, e que essa misericórdia é imensa, tem uma imensa profusão que permeia toda a terra, e as misericórdias é de grande quantidade, em abundância e em exuberância. Ou seja, as misericórdias do Senhor é maior do que qualquer coisa que nós podemos entender. Então, não é de estranhar que o salmista, já que conhecia o Senhor e tinha o Senhor como porção, como nós vimos no verso 57, ele esperasse em obter uma grande medida dessa misericórdia. Deus é misericordioso com todas as pessoas, mas com os seus ele tem mais misericórdia. Então ele sabia disso, e por causa disso ele se apossa disso, né? E aí nós vemos que as misericórdias de Deus, eu até peguei o versículo que a gente sempre comenta, que é o versículo 22, 23 e 24 de Lamentações, que diz para nós assim: o amor do Senhor não tem fim, as suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Isso é maravilhoso, que nós estamos falando a respeito de Davi. 22, 3 e 4 de qual capítulo?
Lamentações 3, 22 a 24. Oi Alcione, oi Josi, sejam bem-vindos. Quem dá um oizinho aqui a gente consegue cumprimentar, né? Então, como nós estamos falando, nós falamos na semana passada a respeito dessas misericórdias que se renovam a cada dia. Em Lamentações fala que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas são inesgotáveis e elas se renovam a cada manhã. E aí nós acho interessante porque nós vemos no versículo que nós lemos aqui do salmista, que diz que o Senhor é a minha porção, e quando nós lemos Lamentações nós vemos Jeremias falando: o Senhor é a minha porção. Então nós vemos que os profetas tinham o Senhor como porção. Nós já falamos aqui a respeito da tribo dos levitas, que eram 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos, todos eles tinham um pedaço de terra, né? 11 dessas 12 tribos tinham um pedaço de terra e uma tribo não tinha, que era a tribo de Levi, que ela servia as outras, né? E servia a Deus. E aí Deus fala que de todas as 12 tribos, quem tem a melhor porção é a tribo de Levi. Então, a melhor porção não é que nós tenhamos bens, mas é nós termos Deus. E isso o salmista vê. E ele vê como é gracioso tudo isso. E ele vê essas misericórdias de Deus se revelar na natureza. E ele sente, por causa disso, sente-se encorajado a orar. Ao contrário de que todo mundo fala ou pensa, quando nós cremos, como nós temos uma crença mais para o lado reformado, quando as pessoas acreditam que nós cremos que nós somos escolhidos por Deus e salvos por Deus, e aí tem pessoas que caem na hipergraça, daquela uma vez salvo, sempre salvo. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Mas no momento em que Deus nos salva, nós não temos como perder essa salvação. Nós nos mantemos sobre as misericórdias de Deus. Ele é misericordioso para conosco. E nós nos sentimos constrangidos em pecar ou fazer qualquer coisa de errado. E nós vemos o salmista ver isso. E quando nós vemos isso, que nós temos certeza da salvação, nós somos certos que nós somos salvos porque Deus morreu na cruz, não porque nós tenhamos merecimento de forma alguma, porque ninguém merece, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. E quando nós entendemos isso e sabemos que nós somos escolhidos por Deus, aí as pessoas dizem assim: então se a gente é escolhido por Deus, não tem por que a gente pregar, não tem por que a gente orar. Ao contrário, no momento que nós entendemos isso, nós clamamos a Deus com todo o coração: Senhor, se revela para o fulano, Senhor, se revela para o Beltrano, Senhor, abre o coração do ciclano. E assim nós vamos orando e clamando a Deus. Quando nós temos consciência que esse Deus é misericordioso e as suas misericórdias se renovam a cada dia, nós temos cada vez mais nós oramos, cada vez mais nós entregamos a nossa vida para Ele e queremos que Ele faça a vontade dEle no nosso viver, e que nós deixamos de agir e deixamos que Deus haja por intermédio das nossas vidas. Então Ele nos incentiva a orar e nós estamos sempre clamando a presença dEle. Mas isso nós estamos só fazendo uma parte do que nós falamos a semana passada. Nós entramos agora na segunda parte do versículo, que diz que as suas misericórdias duram para sempre. E aí o fim do versículo diz assim: ensina-me os teus estatutos, ou ensina-me as tuas ordens escritas, ou ensina-me as tuas veredas, ou qualquer outro tipo de coisa. Nós estamos vendo aqui mais uma vez que o salmista está se mostrando totalmente dependente de Deus. Ele não quer, ele deseja Deus cada vez mais na vida dele. Sabe, quando a gente começa a aprender alguma coisa a respeito de alguma coisa qual a gente gosta, lá sei eu, não sei o que você tem prazer em ler, né? Por exemplo, tu pega um livro, às vezes a gente pega um livro e começa a ler aquele livro e não vai para frente, nós não conseguimos ler aquele livro. E tem outros livros que a gente pega e enquanto a gente não chega no fim daquele livro, a gente não consegue parar. Por quê? Porque aquele livro nos atrai, aquele livro
nós mostramos interesse por ele, e as mesmas coisas quanto à palavra de Deus, o salmista falando, e o salmista fazendo, né? Quando ele pega e lê a palavra de Deus, ele sente as misericórdias de Deus, ele recebe Deus como a sua porção, ele tem um desejo enorme de cada vez mais querer a presença de Deus, cada vez mais conhecer a palavra de Deus, cada vez mais ter conhecimento e compreensão de Deus, que para ele vira um tesouro inestimável. Sabe aquele desejo que nós temos de trabalhar para comprar um carro melhor, aquele desejo que nós temos de ganhar um pouco mais para poder comprar uma casa melhor, para poder viver melhor, para poder dar uma vida melhor para nossa família, aquele desejo que nós temos de melhorar de vida, o salmista tinha de estar na presença de Deus, e assim nós deveríamos ser. O nosso desejo devia ser tamanho que tudo que nós fizéssemos era para entrar de encontro à vontade de Deus. Nós deveríamos amar tanto a palavra de Deus que nós queríamos ler cada vez mais e ouvir cada vez mais a palavra de Deus. Hoje eu estava vendo uns vídeos que eu gosto bastante de ouvir, ouço bastante bastante pregadores e gosto muito de ouvir fóruns, coisas que acontecem, e hoje eu estava vendo a respeito até estava ouvindo uma pessoa que eu não gosto muito da forma que ele age, o Caio Fábio, mas ele tem uns pensamentos que se ele não tivesse o pensamento ao qual é totalmente liberal, e que ele prega que não existe condenação em Cristo, né? E não deixa de ser verdade, porque isso está escrito em Romanos capítulo 8. Agora, no momento em que tu barateia a salvação, no momento que tu pode fazer qualquer coisa que Deus vai te perdoar, ou tu entra para o universalismo, já cai de uma forma diferente. Mas nós temos que crer que no momento que nós estamos em Cristo, nós somos salvos, e isso é interessante. E ele comentava a respeito do Velho Testamento, porque nós usamos muito, nós não, as pessoas hoje em dia, elas usam nas igrejas muito o Velho Testamento. O Velho Testamento tem-se por base, e aí o porquê do Velho Testamento? O Velho Testamento ele tem muito sacrifícios, coisas que tu tem que cumprir, ele te coloca muito peso e julgo, e isso tu consegue trazer as pessoas cativas nos dias de hoje. E quando Jesus Cristo vem, ele diz para nós que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, e diz que toma sobre ti o meu jugo, que é leve e suave. E outra passagem ele diz para nós que no momento em que nós conhecermos a verdade, nós seremos livres. Então, ele tira todo o peso do Velho Testamento. Então nós temos que abandonar o Velho Testamento? Cara, sinceramente eu quero falar para vocês, se nós vivêssemos e pregássemos só o Velho Testamento, o Novo Testamento, desculpa, não perderíamos em nada, porque para nós o maior valor é Cristo. Mas o Velho Testamento ele é tão importante quanto o Novo Testamento. O problema é quando nós lemos o Velho Testamento como o Velho Testamento, mas nós não podemos ler o Velho Testamento como o Velho Testamento. Gente, nós estamos estudando o Salmo 119, isso é Velho Testamento. Mas o que eu falo de Velho Testamento aqui? Eu fico uma hora. Esse versículo 64 aqui, eu falei uma hora semana passada, e agora nós estamos entrando numa segunda hora para falar a respeito dele. E em momento algum eu falei de peso, em momento algum eu falei de sacrifício, em momento algum eu falei de nada, eu falei em todo momento de Cristo. Então, no momento em que nós pegamos o Velho Testamento na visão de Cristo, isso é maravilhoso, e é isso que nós estamos vendo aqui. Ou seja, nós vemos que Deus era misericordioso, e Cristo veio, e ele é tão misericordioso que mandou o filho dele, e agradou ele de moer o seu filho para dar a nós misericórdia. E por causa disso nós começamos a buscar a palavra de Deus incessantemente, por intermédio de Cristo, por intermédio de Deus Pai. Ele deu o Deus Filho para morrer para nós na cruz do Calvário.
Isso nós estamos estudando no domingo, e nós tendo Deus Pai e o Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, Ele abriu as portas para nós de uma nova forma, para nós voltarmos novamente àquilo que era lá no início no Éden, por intermédio do Espírito Santo nós ter contatos direto com o Pai. Entende o que é isso? Então o Velho Testamento, ele serve para que nós possamos olhar as maravilhas de Cristo já no Velho Testamento. E é isso que nós estamos falando aqui, as misericórdias de Deus, e nós temos prazer em conhecer a palavra de Deus cada vez mais. E quando nós temos essa compreensão de que a palavra de Deus é um tesouro para a nossa vida, que Jesus Cristo é um tesouro inestimável para a nossa vida, que o Espírito Santo é um tesouro inestimável para a nossa vida, nós paramos de viver de outra forma e começamos a viver Cristo. É isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. Sabe, a gente vê no Salmo 119, no versículo 72, que nós vamos chegar daqui uns dias, né? Nós já estamos no 64, ele diz assim, ó: a tua lei é valiosa para mim, é mais valiosa que milhares de peças de ouro ou de prata. A palavra de Deus tem valido quanto para ti? O salmista está declarando que a palavra de Deus é mais preciosa para ele do que ouro e prata. Nós vimos nos versículos anteriores que o prazer dele não era estar, ele sendo o rei de Israel, o prazer dele não era estar com reis, o prazer dele era estar com os filhos de Deus, com os humildes que eram filho de Deus. É isso que nós temos que ter. O nosso prazer tem que estar nas coisas de Deus. Olha o que fala no versículo 9 do Salmos 19. Salmo 19, do versículo 9 ao versículo 11, diz para nós o seguinte: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo que o ouro puro. São mais doce que o mel que goteja do favo. São uma advertência para o servo, grande recompensa para quem a cumpre. Gente, no momento em que nós entendemos que a palavra de Deus, ela é algo inestimável para nós, ela é algo de extremo valor, no momento em que nós começamos a entender como salmista, aqui no verso 72, que diz que ela é mais valiosa que o ouro, e o ouro puro, e é isso que quando nós conseguimos entender isso, nós começamos a mudar completamente o nosso modo de agir. Deus nos dá um espírito de entendimento para que nós possamos entender. Quando nós não conseguimos entender isso, gente, isso é fruto da nossa própria incredulidade. Enquanto nós não cremos em Deus, enquanto a palavra de Deus não é o mais importante na nossa vida, pode ter certeza que nós não temos Deus como nosso único e suficiente Salvador. Enquanto nós não temos um amor inesgotável, um amor que vale mais do que qualquer coisa, a palavra de Deus, nós não somos crentes verdadeiros. Nós podemos até ser, sabe, hoje também eu estava escutando a respeito de cristianismo, né? E o cristianismo, a respeito desse que estava falando a despeito disso, o cristianismo nasceu no ano 400, mais ou menos. Não estou falando do cristianismo aquele que a gente vê no livro de Atos, lá que diz que esses foram chamados os primeiros cristãos. Essas pessoas de quando Cristo nasceu, de quando Cristo morreu até o ano 400, mais ou menos, essas pessoas viviam o evangelho puro e cristalino. Eles se encontravam em lugares para falar a respeito da palavra maravilhosa de Deus, a palavra que salvava, a palavra que alegrava, a palavra que dava alegria. E isso era outro vídeo que eu escutei hoje a respeito de alegria, porque às vezes nós achamos que o crente não pode ser alegre, porque o crente tem que ser uma pessoa séria.
Mas a palavra de Deus fala a vida inteira que nós somos alegres. Ela diz que bem-aventurado, ou seja, alegres são aqueles. No momento que nós aceitamos Cristo, nós somos alegres. E o problema é que nós começamos a colocar um peso tão grande, algo tão insuportável sobre as pessoas, um peso tão grande que as pessoas param de pensar que é um peso se tornar cristão, e não é. A palavra de Deus para nós, como eu falei em João 8,32, que conheceis a verdade e a verdade vai te tornar livre. Nós somos livres, nós temos liberdade, nós somos alegres, nós somos felizes aonde nós andamos. As pessoas têm que estar alegres, porque nós vamos falar a respeito de alegria. Nós não lembra lá, eu quando era pequeno, quando a gente via os crentes andando na rua, nós víamos um carrancudo, de terno e gravata, a família 4, 5 metros atrás, uma mulher com vestido comprido, perna cabeluda, e os filhos de arrasto, 10, 15 filhos de arrasto. Sabe, tu olhava, parecia que a gente olhava para eles e meu Deus, ser cristão é um desespero. Ser cristão é para quem é triste, ser cristão é para quem é totalmente perdido, não tem mais alegria na vida, e não é isso. Mas eu também não estou falando de libertinagem. O problema é que às vezes daí tu sai de um extremo e vai para o outro extremo, e não é isso. A palavra de Deus, ela nos dá liberdade para nós vivermos uma vida feliz com todo mundo e falar a respeito das maravilhas de Deus, para falar a respeito das misericórdias de Deus. Nós não podemos nos entregar. Gente, quando a gente não consegue entender, quando a gente não consegue ter entendimento a respeito da palavra de Deus, isso é a despeito da nossa própria incredulidade. Nós não temos Cristo como verdadeiro na nossa vida, nós não temos Cristo como o Senhor da nossa vida. Boa noite, Bel, seja bem-vinda. Então, é isso que nós vemos, quando a gente não tem entendimento, isso indica que nós estamos alienados com esse mundo. E no fim eu comecei a falar a respeito do cristianismo, desses 400 anos, e aí quando as pessoas vivem até o ano 400 dentro de um cristianismo verdadeiro, de um evangelho verdadeiro, vive em torno daquele evangelho. Aí em 1400, quando entra Constantino, e Constantino legaliza a igreja, e a igreja passa a ser uma obrigatoriedade dentro da política, e ele obriga as pessoas a se batizarem, a entrar para dentro da igreja, porque se elas estivessem dentro da igreja, elas iam ter benefícios do Estado por ser cristãos. E assim, nós não sabemos também o que a palavra de Deus diz, que quando Constantino se converte, se a conversão dele é real, ou se a conversão dele é apropriada por causa que ele estava perdendo o poder, e aí ele se junta com a igreja para crescer novamente. Não sabemos, e não somos ninguém para julgar uma coisa ou julgar outra. O problema é que foi implementado de 400 em diante uma regra de viver a igreja da forma que nós vivemos hoje, a igreja católica. Aí nós entramos na igreja católica, nós entramos na igreja metodista, nós entramos na igreja presbiteriana, nós entramos na igreja adventista, na igreja batista, lá sei eu qual a igreja que tu quiser falar, qualquer igreja, mormon, os espíritas. Tu entra em todas as igrejas, é a mesma coisa, aquela mesma ladainha. Sabe o que é ladainha? Ladainha é tu criar A Igreja Católica tem, todos os domingos, sai um folheto com 4 páginas, né? São 2 páginas dobradas, e ali tem toda a ladainha do culto, tem toda a liturgia do culto, né? E então nós vivemos uma liturgia católica. Tu olha nas igrejas evangélicas, igrejas católicas, e todas as outras igrejas igual. Nós vivemos Aí às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: nós não podemos. Eu falei a respeito do Natal no domingo, né? Que a gente tem o Natal, tudo que é tipo de coisa, menos o Cristo real. E aí nós vemos, infelizmente, no Natal hoje, aí pessoas falando mal, crentes falando mal do Natal, porque o Natal, a gente não pode comemorar o Natal porque o Natal é pagão,
porque é uma coisa pagã. Mas daí se nós começássemos a levar ao pé da letra o paganismo, nós não faríamos Natal, nós não faríamos casamento. Esse casamento que nós temos, que a noiva entra na igreja e o noivo, isso é pagão. Nós não teríamos várias coisas que nós fizemos, isso é tudo pagão. Não existe isso no cristianismo. Sabe, nós começamos a colocar coisas na vida da gente. Uma coisa que a gente faz, por exemplo, na igreja católica, eles fazem o batismo, o pedobatismo, né, que eles batizam criança, e aí nós vemos na igreja evangélica a apresentação. Gente, isso não é bíblico. Ah, mas é errado fazer. Não é errado fazer. A palavra de Deus diz para nós que Jesus Cristo foi levado ao templo e foi dado duas rolinhas, porque era a condição financeira de José. Foi dado duas rolinhas para ele ser apresentado. Então, por causa disso, a Igreja Católica adotou isso, mas não era aquilo, era feito por causa que, vamos lá, vou contar a história por que fazem isso. Que quando eles saíram do Egito lá, que quando morreu todos os primogênitos, quando morreram todos os primogênitos, teria que matar um cordeiro, foi o que Deus mandou. Mata um cordeiro, passa o sangue nos umbrais das portas, e assim vai salvar o teu filho. E depois disso, todo o primogênito que tu tiver, tu vai matar um animal, vai levar lá no templo, vai fazer um sacrifício em favor disso, em memória daquelas pessoas que não morreram lá no Egito. Então, somente os primogênitos eram levados no templo para apresentar. E aí hoje a gente pega todas as crianças e apresenta as crianças na igreja. Isso tem necessidade, isso é uma ordem? Não é. O problema é que nós começamos a viver isso aqui é assim, isso aqui é assim. Nós começamos a viver uma cartilha, e não é isso que a palavra de Deus diz. Isso tudo nós vivemos por quê? Porque foi colocado no constantinismo. Então, infelizmente, isso que nós vivemos hoje, gente, agora isso aqui de repente vai até escandalizar. Nós não vivemos um cristianismo, nós vivemos um constantinismo. É isso que nós vivemos dentro das igrejas. Nós vivemos aquilo que Constantino implementou. O cristianismo é outra coisa completamente diferente. O cristianismo é amor pelas pessoas. O cristianismo é amor pelas pessoas que os pecadores. Não é isso que a palavra de Deus diz? Se vocês são espirituais, tenham misericórdia daqueles que são novos na fé. Nós temos que ser pessoas misericordiosas, pessoas amáveis. Nós temos que amar as pessoas e não falar mal das pessoas. Se as pessoas estão vivendo em pecado, deixar elas viver da forma que elas quiserem e falar do amor de Deus, não querer transformar essas pessoas. O problema é que eu falei ontem, conversando com uma pessoa, que nós estamos entrando, acho que estava conversando com o Jason. O problema é que nós entramos na casa das pessoas apontando o erro delas. Nós entramos dentro da casa das pessoas dizendo: tu está errada e tu está indo para o inferno por causa disso. Ao invés de nós falarmos do amor de Cristo, nós estamos apontando. Quem somos nós para falar do pecado alheio? Porque nós somos pecadores como qualquer um outro. A princípio que nós não temos nem isso que nós estamos lendo aqui. Nós não temos amor pela palavra de Deus, porque se nós tivéssemos amor pela palavra de Deus, nós pararíamos de julgar as pessoas e falaríamos do amor de Deus para elas. Nós falaríamos a respeito do arrependimento para elas, não a respeito do pecado delas. Entende o que eu quero dizer? Nós falar a respeito do arrependimento e não a respeito do pecado delas. Nós falar a respeito de Cristo e falar a respeito da palavra de Deus, nós amar a palavra de Deus, que é isso que o versículo diz para nós. Ensina-me as tuas escrituras, ensina-me os teus estatutos, porque quando eu souber os teus estatutos, eu vou falar dos teus estatutos para as pessoas, e as pessoas vão reconhecer Cristo, não por intermédio de mim, mas por intermédio do Espírito Santo que vai tocar nelas. É isso. O problema é que nós estamos querendo fazer a parte do Espírito Santo. Nós estamos querendo enfiar goela abaixo das pessoas para que as pessoas mudem. Nós não temos que mudar ninguém. A nossa parte é falar do Evangelho para as pessoas. Mudança quem faz é Cristo. É Cristo que faz as mudanças. Gente, como nós temos sido infantis na fé.
Nós temos preguiça, muitas vezes, uma preguiça vergonhosa de estudar os preceitos de Deus, a palavra de Deus. E aí quando nós entramos, é isso que eu digo, quando a gente entra numa live, e aí, por exemplo, gente, vai estar aqui agora, dia 26 e dia 27 de junho, eu acho, não sei quando é que vai estar na Mais de Cristo, vou fazer propaganda dele aqui agora. Como é que é o nome do cara disso, Jones, que eu te falei? Cássio? Esse que tem 6 milhões de seguidores? David Leonardo vai estar aqui na Mais de Cristo na Mais de Cristo aqui de Capoeiras. Vai estar o David Leonardo. R$100 a entrada. R$100 a entrada para te ver. E sabe o que eu entristeço? Vai estar cheio. Vai estar cheio de gente que vai pagar R$100 para ouvir o David Leonardo falar, anestesiar as pessoas para ir para o inferno. Vai ouvir o David Leonardo falar um monte de bobagem lá, que não é a escritura sagrada, dizer que nós somos importantes, que nós somos o centro das atenções de Deus, que Deus está aqui para nos servir. Não! Ele só vai falar bobagem aí quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, acontece isso. 4, 5, 6, no máximo 10 pessoas numa live quando nós estamos falando a respeito da palavra de Deus. Nós temos que, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós queremos a palavra de Deus, nós não queremos ouvir coisa que alegre os nossos ouvidos. Isso está escrito no livro de Timóteo, que nos últimos tempos terão homens amantes de si mesmo, que vão correr atrás de coisas, porque eles têm comichão no ouvido, eles vão correr atrás daquilo que vai agradar. Eu quero ir atrás de pessoa que fala de bênção, eu quero ir atrás de pessoas que falam de alegria, eu quero ir atrás de pessoas que vai dizer que Cristo está aqui para me servir, para fazer um favor, para me ter uma vida maravilhosa, que no momento que eu me converter a Cristo eu não vou ter mais problema. É mentira. A palavra de Deus diz para nós: no mundo tereis aflições, mas não tem problema, porque eu também tive e eu venci o mundo, vocês vão ter aflições também. A palavra de Deus diz para nós que quando vocês tiverem aflição, então nós vamos ter aflição. Aí as pessoas ficam mentindo, dizendo que a nossa vida vai ser maravilhosa, que a nossa vida vai ser boa, que no momento que tu aceitar a Cristo tudo vai se transformar. Vem, basta tu dar teu dízimo. Eles querem roubar o teu dinheiro, é isso que eles querem. Eles querem receber dinheiro para estar com os bolsos cheios. Olha, gente, pelo amor de Deus, nós vemos hoje milhares de pastores cheios de dinheiro, com jatinho, com carro do ano, isso, aquilo, aquele outro, e nós vemos Jesus Cristo diz que não tinha onde colocar a cabeça. Nós vemos os apóstolos de Cristo, todos eles morreram em cadeia, morreram em lugar porque eram perseguidos, porque faziam a vontade de Deus. No momento em que nós servimos a Deus, no momento em que nós fizemos a vontade de Deus, nós não vamos ter bênção, nós vamos ter perseguição. E os apóstolos não tinham nada também. Não tinham nada. Não tinham nada. Morreram sem nada. E aí hoje os pastores têm, os obreiros da igreja têm, e os irmãos estão passando necessidade. Sabe, gente, é triste. É triste quando a gente vê pessoas falando de um falso evangelho, e aí nós vemos milhares de pessoas correndo atrás. São homens amantes de si mesmo, isso que eu vejo. Homens amantes de si mesmo que estão indo atrás de buscar o que é melhor para eles e não o que é. Pessoas correndo atrás de poder, não é poder aqui na terra, coisas temporais. O que nós temos lutado toda a vida, nós temos falado a respeito disso. Infelizmente, as pessoas que estão indo por aí estão procurando a porta larga, né? O problema, gente, é que nós temos um conhecimento superficial a respeito da verdade divina. Porque no momento que nós começamos a falar a respeito da vontade divina, isso machuca isso nos machuca. E nós começamos a olhar, eu tenho um texto que diz: quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu acho erros. E todos eles são em mim. Aleluia. Sabe, gente, nós somos em grande parte indiferente ao nosso progresso individual. Desculpa, nosso progresso espiritual. Nós somos em grande parte culpados disso. Mas os que amavam a Deus, o Deus grandioso, a esse ser grandioso e misericordioso, a evidência da sua bondade é tão difusa em torno do salmista. Nós vemos a bondade de Deus sobre a vida do salmista, que o salmista grita e diz assim: Senhor, eu quero conhecer mais de ti.
eu desejo estar cada vez mais perto de ti. Eu desejo cada vez mais estar perto da tua lei. É isso que o cristão diz. O cristão não quer estar perto, não quer estar com a conta de banco cheia. Não estou dizendo que tem que ser pobre, não, de forma alguma. Mas eu estou dizendo que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde tem estado o teu coração? Quais são os teus desejos? Eu anotei algumas passagens aqui, eu não vou ler, que fala a respeito de buscar o ensinamento em Deus, né? Salmo 19, versículo 10. Depois, se vocês quiserem, a gente bota na live aí. Salmo 19, 10. Salmo 25, no versículo 4, 5, 8 e 9. Salmo 39, versículo 4. Salmo 86, versículo 11. Salmo 90, versículo 12. Salmo 119, versículo 33 e 72. Salmo 43, versículo 10. E muitos outros de pessoas dizendo, principalmente o salmista, né, que eu peguei, me ative mais ao Salmo, dizendo que ele precisava dos ensinamentos de Deus. Ser ensinado por Deus, gente, ser ensinado pessoalmente por Deus é uma ideia magnífica. Imagina, o salmista dizendo que levantava meia-noite, nós lemos isso uns dias atrás, levantava meia-noite para poder estar na presença de Deus. Ser instruído pelo próprio Deus, lá no Salmo 32, no verso 8, ele diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei os caminhos em que deve seguir. Imagina Deus nos ensinando aonde nós devemos ir e o que nós devemos seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha, Deus dizendo para ele que vai guiar o salmista. Isso é maravilhoso. É impossível a gente não imaginar um ser misericordioso, um ser que cuida de nós de tal forma, como eu já falei para vocês na semana passada, que às vezes a gente está querendo, nossa, como eu queria tal coisa, e essa coisa acontece. Ele tem um cuidado todo especial com a gente. Tiago, versículo 1, diz para nós assim, ó: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não te repreenderá por tu pedir. Então, minha gente, nós temos o que nós deveríamos todos os dias levantar de manhã e clamar para Deus: Senhor, enche-me com a tua sabedoria. Senhor, dai-me conhecimento da tua palavra. Senhor, me ensina a tua graça. Senhor, cara, quando a gente fizer esse pedido para Deus, verdadeiramente nós vamos ver o quão maravilhoso Ele é. E isso, gente, no momento em que partir de um filho de Deus, um filho amado, aquele que nós estamos falando do domingo, e a todos os que creram, Ele deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. No momento em que nós formos filho de Deus, nós chegarmos perto dele e dizer: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá entendimento, Senhor, eu quero conhecer a tua palavra mais e mais, Senhor, eu quero estar mais perto de ti, e parar de orar: Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá saúde, Senhor, me dá o pão de cada dia. Ao invés de nós pedirmos isso, nós pedíssemos para Deus: Senhor, me dá misericórdia, Senhor, me dá piedade, Senhor, me dá conhecimento da tua palavra, Senhor, me dá amor pelos estrangeiros, Senhor, me dá amor pelos órfãos, pelas viúvas, Senhor, coloca em mim desejo, amor pelas almas perdidas, Senhor, coloca em mim desejo de propagar a tua palavra em tudo que é lugar. Será que ele vai ser mesquinho e não vai nos dar? É lógico que não, Ele vai nos encher disso. Mas sabe quais são as nossas orações? Somente quando Ele fala para nós: sabe por que vocês pedem e eu não ouço? Porque vocês pedem para o vosso próprio deleite. Nós não recebemos as coisas de Deus porque nós pedimos para o nosso próprio deleite. E nós vemos no Salmo 119, quando o salmista, todas as orações dele é dessa forma: Senhor, as tuas misericórdias são boas e duram para sempre. Me ensina a conhecer-te mais. Ele agradece por alguma coisa, mas ele sempre pede: Senhor, me dá cada vez mais condição de te servir. Eu quero ser um servo fiel, eu quero fazer a tua vontade. Por isso que ele lá no Salmo, no versículo 62, ele diz: eu vou me levantar à meia-noite para te louvar. Ele passou o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro cuidando do reino de Deus, o dia inteiro fazendo as coisas do reino, cuidando da Jerusalém, e não tinha tempo para nada. E quando chega meia-noite, ao invés dele dormir, ele se levanta e louva a Deus. Ele passa o dia inteiro com as pessoas, nós falamos isso no verso 63, ele passa o dia inteiro com as pessoas que o amam.
Ele passa o dia inteiro com as pessoas que o respeitam. Estou falando a respeito de Deus. Ele passa o dia inteiro com crentes, o dia inteiro com pessoas que falam a respeito de Deus, pessoas que respeitam a Deus e oram a Deus, e de noite ele está com Deus. Ele passa o dia inteiro falando de Deus e a noite inteira conhecendo Deus. Será que nós andamos dessa forma? Não, nós passamos o dia inteiro correndo atrás de dinheiro, para de noite, quando deitar na cama, pensar o que nós vamos fazer amanhã para ganhar mais dinheiro. Não é isso que nós fizemos? Será que nós temos anelado? Qual tem sido o nosso anelo? Nós temos desejado ter conhecimento cada vez maior da palavra de Deus? Nós temos anelado ter o conhecimento desse Deus Todo-Poderoso? Nós temos anelado ter reconhecimento desse Deus Todo Misericordioso? Por isso que o salmista tem certeza que a vitória dele está certa. Não que ele não tenha pecado, a gente conhece a vida de Davi e sabe o que aconteceu na vida dele e o que ele sofreu por causa dos pecados dele. Mas mesmo assim, Deus foi misericordioso com ele. Deus amou e a ponto de dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, com todos os pecados que tinha. Entende? Não é o pecado, ou não é a gente pecar ou deixar de pecar que vai nos trazer para a presença de Deus, é a misericórdia de Deus. E o conhecimento que nós temos a respeito desse Deus, o desejo que nós temos de cada vez mais nos achegar na presença de Deus. Gente, entende isso? E nós vemos uma coisa maravilhosa nessa oitava aqui que nós estamos vendo. O primeiro versículo, ele é aromatizado pela certeza e por uma forte resolução. Lembra lá do versículo 57 que diz assim: o Senhor é a minha riqueza. Ou em outra tradução, o Senhor é a minha porção, por isso, olha só, é isso que eu digo, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha riqueza, por isso eu prometi obedecer as tuas palavras. Senhor é tudo para mim e por isso eu te obedeço. Começou com esse forte aroma, né, de uma resolução forte, dizendo que tu é a minha porção, tu é a minha riqueza, e por isso eu te obedeço. E agora nós chegamos no último verso da oitava, falando de uma convicção de plenitude divina, com a dependência total do salmista, onde ele diz: a terra está cheia da prova da tua bondade, a terra está cheia da tua misericórdia. Me ensina as tuas palavras, me ensina as tuas ordens escritas, faça com que eu ande nos teus estatutos, faça com que eu faça a tua vontade, transforma-me em um servo valoroso nas tuas mãos, obediente ao que tu queres para o nosso viver, faz de nós verdadeiros adoradores. Isso ilustra o fato que a plena certeza de salvação não desencoraja o ser humano da oração. Eu falei no início, quando nós temos certeza da salvação, isso não nos desencoraja de ser homens e mulheres que oram. E muito menos é um obstáculo para a nossa humildade, porque às vezes nós nos enchemos de conhecimento e nos tornamos pessoas arrogantes, e não é isso que a palavra de Deus diz para nós, mas a palavra de Deus diz para nós que nós sejamos humildes. Seria um erro se nós disséssemos que essa convicção cria em nós algo fora da humildade, mas ele nos torna humildes e nos estimula a súplica, de nós estar suplicando a Deus todos os momentos. Tu és, Senhor, a minha porção. Que palavra maravilhosa que começa essa oitava e termina dizendo: ensina-me, Senhor, eu quero andar conforme a tua vontade. Um herdeiro de grande estatuto deve estar bem educado. Nós somos herdeiros de Deus. E se nós somos herdeiros de Deus, nós temos que conhecer as coisas de Deus. Como é que nós podemos dizer que nós somos cristãos se não conhecemos a Cristo? Como é que nós podemos dizer, gente, sério, como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus e queremos estar na presença dEle, se nós não conseguimos congregar em igreja? Ah, mas aí tu quer dizer que eu tenho que estar numa igreja? Sim, nós temos que estar em igreja em comunhão com os santos. Ou lá no céu tu vai ter um lugarzinho reservado lá para ti, que tu vai ficar sozinho na tua casa. Não,
Nós vamos estar em comunhão com todos. E se nós não conseguirmos estar em comunhão aqui com os nossos irmãos, como é que nós vamos estar em comunhão no céu? Se nós não conseguirmos... Ah, mas a igreja está cheia de pessoas hipócritas lá. Gente, sempre tem lugar para mais um. Entende o que eu quero dizer para vocês? A igreja, ela não é um lugar onde vai ter santos, não, de forma alguma. A igreja é um lugar onde vai nos ensinar, vai nos acolher. Quando nós estiver necessitado, vai ter um irmão para nos ajudar. Quando tiver um irmão necessitado, nós vamos estar ali para ajudar ele. A igreja é um lugar onde vai nos colocar à prova, que os irmãos vão fazer coisa errada para nós e nós vamos perdoar eles. Que os irmãos vão falar mal de nós e nós vamos perdoar eles. Que as coisas vão dar completamente errado e nós vamos estar juntos lado a lado, um confortando e consolando o outro, um dando força para o outro vencer. Nós vamos estar ali, um ajudando ao outro. Mas isso nós estamos falando de uma igreja verdadeira, nós estamos falando daquelas igreja apostólica, a igreja a qual são pessoas que vivem o evangelho verdadeiramente, não a igreja de Constantinopla, não é Constantinopla, é Constantinismo, lá sei eu como é que é o nome da igreja, mas esses provenientes de Constantino. Não é isso, minha gente, que é ser cristão. Ser cristão é amar as pessoas, é conhecer a palavra de Deus, é viver em harmonia. Sabe o exemplo que os discípulos, o exemplo que nós devemos revelar para os nossos discípulos? Nós temos a maior herança sobre toda a terra, a herança do Senhor dos Exércitos, aquele que é a nossa porção. Nós devemos ansiar em tê-lo como Senhor, nós devemos ansiar em tê-lo como Mestre. Nós precisamos de todas as formas buscar Deus e transformar Deus em nosso único e suficiente Salvador. Nós precisamos clamar a Deus todos os dias: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ensina a andar nos teus caminhos. Nós precisamos pedir: Senhor, me instrui. Senhor, e nós precisamos deixar que o Senhor nos instrua. Sabe quando às vezes a gente vem e está passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente vem conversar com uma pessoa e a gente diz: ah, eu estou passando por tal e tal problema. Daí a pessoa diz para a gente assim: faz isso. E aí aí o teu problema vai melhorar fazendo tal coisa, e a pessoa não está nem aí. Não era aquilo que ela queria ouvir. A pessoa não está interessada em conselhos, ela está interessada, como eu falei uns dias atrás, a pessoa não está atrás do testemunho de Cristo, ela está atrás de cúmplices. E nós vivemos isso hoje, infelizmente, nas igrejas. Pessoas que estão correndo atrás de cúmplices, pessoas que estão correndo atrás de pessoas que falem o que eles querem o que eles querem ouvir. E aí, lá no versículo 57, diz assim: e disse que guardaria as tuas palavras, né? Senhor, tu é a minha porção, e eu disse que eu vou guardar as tuas palavras. E lindamente seguido, depois no versículo 64, ensina-me os teus estatutos. Eu quero guardar as tuas palavras, eu quero conhecer os teus estatutos. Estamos dispostos a fazer isso? Estamos dispostos a andar nos caminhos, nas veredas de Deus? Nós desejamos realmente guardar a lei do Senhor? Nós ansiamos por conhecer as cláusulas que existem dentro da palavra de Deus? Nós desejamos conhecer as provisões que existem dentro da Bíblia? Mesmo aquelas provisões que ofendem os nossos desejos, mesmo que isso venha a divertir a nossa forma de agir, a nossa maneira de andar, mesmo que a palavra de Deus bata contra os nossos desejos e as nossas vontades, será que nós estamos dispostos a ler a palavra de Deus e colocar ela em prática, assim como o salmista diz? Aquele que se preocupa em si, aquele que se preocupa em instruir-se no Senhor, jamais vai fazer coisas erradas, mas ele vai nutrir a honestidade, ele vai ter uma resolução santa na sua vida. Eu não estou dizendo que ele vai se transformar santo e não vai mais errar, mas todas as coisas vão acontecer na vida dele. Antes dele fazer qualquer coisa, ele vai orar a Deus e vai pedir: Senhor, será que eu devo fazer isso? Senhor, sabe, eu acho isso maravilhoso quando a gente tem alguém que a gente pode conversar.
E aqui na live nós temos o Cleito aqui. Eu gosto muito do Cleito, e o Cleito, muitas vezes das coisas que estão acontecendo na vida dele, ele vem bater um papo comigo, dizer assim, bah, será que eu estou pensando em fazer tal coisa, o que o senhor acha? Sabe, nós ter pessoas ao qual nós cremos e que nós podemos conversar a respeito de Deus com essas pessoas, isso é maravilhoso. E nós vermos pessoas que estão dispostas a querer ouvir a palavra de Deus por intermédio de servos de Deus, uma própria pregação do Cleito que eu achei maravilhosa. Eu desfrutei naquela palavra de dizer, ele falando a respeito da inspiração de Deus, que a palavra de Deus é divinamente inspirada, mas não só a palavra de Deus que está escrito na Bíblia. Rebentou meu chinelo aqui, gente, eu quero dar uma ajeitada aqui. Não só a palavra de Deus que está escrita na Bíblia, mas muitas vezes a palavra de Deus aqui é exposta por nós. Isso que eu estou falando para vocês hoje aqui é inspirado por Deus. Não é da boca para fora que está saindo. Gente, a gente lê um versículo que tem uma frase, duas orações. E nós estamos há 2 horas falando a respeito disso. Isso é inspiração de Deus, querendo mostrar para nós que nós devemos nos preocupar e tomar uma resolução na nossa vida. Olha as resoluções de Jonathan Edwards, que ele tomou. Eu de hoje em diante resolvo que. Eu de hoje em diante resolvo que. Se nós fizéssemos isso, já pensou que maravilha? Se nós tomássemos as resoluções de hoje em diante, eu não vou falar mais mal de ninguém. Resolvo que de hoje em diante eu não faço nada sem a resposta de uma oração de Deus. Eu prometo que de hoje em diante, pelo menos tanto tempo por dia, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou orar. Prometo que de hoje em dia eu vou amar as pessoas necessitadas, eu vou correr atrás de almas perdidas. Se nós tomássemos resoluções santas na vida da gente, nós jamais pecaríamos, nós odiaríamos com todas as nossas forças ao pecado. Mas não, nós estamos mais preocupados em fazer outro tipo de coisa, em nos alegrar, ir para a praia ver coisas que não devem, ir para frente de televisão assistir programas lixos, para a internet ver coisas inapropriadas, ao invés de tomar o Senhor como herança. Sabe, se nós levantássemos no meio da noite, levasse a mão do lado do nosso bidê, lá sei eu o que tu tem, onde é que tu guarda teu celular, mas provavelmente no bidê do lado, que tu acorda no meio da noite e bota a mão no celular para ver. Já pensou se em vez do celular a gente tivesse a Bíblia? Levantasse, pegasse a Bíblia, eu vou ler um pouquinho da Bíblia. De manhã, quando levanta, eu vou ler um pouquinho da Bíblia. Ah, eu vou no banheiro agora, eu vou pegar a minha Bíblia. Na hora do almoço, só sobrou um tempinho, eu vou pegar a minha Bíblia. Paramos na sinaleira, farol, semáforo, lá sei eu qual é que é o nome que você chama. Parou, o sinal está vermelho, tu pega a Bíblia e vou ler ligeirinho um versículo bíblico para meditar até o fim. É isso que nós vivemos? Não. É o celular, é o WhatsApp, é Facebook, é Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter. O que mais? Sabe, gente? Por que nós não somos cristãos verdadeiros? Por causa da nossa incredulidade. Nada nos satisfaz. Nós queremos... Hoje eu estava lendo a Rodrigo Silva, e ele diz que o coração do ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. E isso é maravilhoso, é exatamente isso. O salmista orou com todo o coração, sabendo valorizar pelas bênçãos qual ele orava. Ele desejava a misericórdia que era prometida e dependia dela. Ele errou, sim, eu falei aqui, ele se desviou do caminho de Deus, mas voltou rapidamente para os testemunhos de Deus.
Ele não se demorou. Cabe a nós, pecadores, nos apressar de escapar do pecado. Cabe a nós, pecador, fugir do pecado, e se por acaso uma hora nós cairmos, correr o mais rápido possível de volta para Deus. Sabe, um rapaz uma vez disse para mim assim, pastor, eu estou num pecado, será que eu não devo tomar a ceia? Aí eu disse para ele, cara, tu não pode não tomar a ceia, tu tem que tomar a ceia, te arrepende e toma a ceia. Não é deixar de tomar a ceia por causa que está em pecado, mas é parar de pecar para tomar a ceia. Ele diz assim, mas eu não quero parar de pecar. Eu gosto do pecado que eu estou fazendo. Ele disse, então te arrepende. É a única forma. Se nós não nos arrependemos, tu não tem direito a não tomar a ceia. Tu faz parte do corpo de Cristo. Então tu precisa te arrepender. Não existe a possibilidade de eu não tomar a ceia para continuar em pecado. Eu preciso me arrepender. Se eu não me arrependo, então o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo, gente? Como é que eu posso dizer que eu sou cristão e continuar em pecado? Como é que eu posso dizer que eu sou cristão se eu estou lendo na palavra de Deus e estou vendo que a minha vida não está andando de acordo com isso? Isso, eu estou glorificando a Deus. A palavra de Deus diz que tudo que nós façamos seja para a honra e para a glória do Senhor. O que tu está fazendo é para a honra e para a glória do Senhor. Quando tu sai da tua casa para ir na casa do fulano de tal para falar do Beltrano, isso está glorificando a Deus. Quando tu sai na rua porque tem um acidente e tu vai lá conversar a respeito do acidente, ao invés de falar de Deus, isso está glorificando a Deus. Quando tu está num banco falando, rindo, dando risada de piada que os outros estão contando, isso está glorificando a Deus? Não! Então por que tu está fazendo? Então, como eu falei lá no início, que o cristão tem que ser alegre, então o cristão não pode fazer isso. Sim, o cristão pode fazer tudo isso. Qual o problema da gente estar reunido numa roda, conversando, batendo papo, rindo, contando piada um para o outro? Não tem problema nenhum. Qual é o tom das piadas que tu está falando? Esse é o problema. Entende? Tem algum... Gente, eu gosto de ver, eu vejo uns videozinhos, e aí de vez em quando eu estou vendo aqueles vídeos, esses vídeos de rir, e eu dou risada e venho e mostro. Às vezes eu boto no grupo ali da família para mostrar. Cara, nós somos felizes. Tem algum problema de nós vermos um vídeo? Tem algum problema de nós nos alegrarmos? Não, não tem. O problema é quando isso passa a ser o real da nossa vida. Em tudo que é lugar que nós andarmos, nós falarmos a respeito de tal assunto. Qual tem sido o nosso assunto? Sabe, gente, a tristeza não pode nos tirar a palavra de Deus do nosso coração. Que muitas vezes acontece isso também. Que as coisas estão acontecendo tão ruim dentro da nossa vida que nós nos afastamos de Deus. Ou dificultar o conforto que essa palavra nos proporciona. As coisas que acontecem na vida podem às vezes nos afastar de Cristo, mas não é para isso. Cristo está à nossa disposição, é um amigo nosso, ao qual nós podemos conversar e falar com Ele. Estamos passando por dificuldade, vamos lá e vamos conversar com Ele. Ou conversa com alguém que tu confie. Eu confio no fulano de tal, estou passando por problema. A palavra de Deus diz para nós, confessai os vossos pecados uns para os outros. E nós não vemos isso no domingo, nós conversamos a respeito disso aqui na igreja. Nós não vemos os cristãos conversando. Nós vemos na igreja católica que tem um momento da confissão, que as pessoas vão lá para o padre e confessam. E na igreja evangélica não tem. As pessoas não confessam, e a palavra de Deus para nós que nós deveríamos confessar os nossos pecados um para o outro, para que assim nós pudéssemos ter crescimento. Mas sabe por que nós não confessamos? Porque muitas vezes o nosso irmão, ao invés de nos ajudar, ele sai a fofocar. Isso é triste, é vergonhoso. Ou nos julgam, né? Ou nos julgam, né? O pior ainda, nos julgam, ao invés de nos ajudar, eles nos apontam. Gente,
Vamos parar de pensar dos outros e vamos pensar em nós. Quando alguém vem falar alguma coisa para nós, ao invés de nós apontarmos, dá o ombro para ele, ajuda ele, ora com ele, lê uma palavra de Deus. Cara, eu acho que eu tenho uma palavra de Deus para ti em respeito desse assunto. Nós deveríamos ter vergonha quando nós lemos o versículo dizendo que o salmista à meia-noite levantava para louvar ao Senhor, e nós queremos estar dormindo. Nossos prazeres são maior com coisas pecaminosas do que com as coisas de Deus. Nós deveríamos nos envergonhar. Nós deveríamos, como fala a palavra de Deus, bem-aventurado aqueles que choram, porque choram as suas culpas, choram as suas mágoas, choram os seus problemas e as suas dificuldades. Nós deveríamos ser mais fervorosos em orações e ter um coração cheio de misericórdia como o coração de Deus. Que nós possamos mudar a nossa vida, que nós possamos ter em nossos corações um coração cheio de misericórdia, um coração cheio de graça, um coração cheio de paz, que nós transborde graça. Isso eu acho maravilhoso, que a palavra de Deus diz para nós que a graça é transbordante. E quando a graça é transbordante, aí nós temos um copo pela metade. Se nós encher esse copo, ele vai ir até o talo aqui, ó, até o gargalo. E se nós continuarmos derramando, ele vai transbordar. E a graça de Deus, ela é transbordante na nossa vida. Como é que nós podemos ouvir as palavras de Deus, nos encher da graça de Deus e ficar quieto? Outra coisa que eu ouvi hoje a respeito do sal, a palavra de Deus diz para nós que nós somos o sal da terra. E aí nós vemos o sal se amontoando com sal, sabe? Nós queremos ser sal dentro de um pacotinho de sal dentro da igreja. Aí é um monte de sal no mesmo lugar. Ou seja, nós somos um saco de sal. Ao invés de nós estar indo, nos diluindo no mundo e dando gosto ao mundo. Isso é a palavra de Deus. É nós ouvir a palavra de Deus, é nós termos conhecimento. Como o salmista diz, à meia-noite eu levanto para te louvar e conhecer da tua palavra, e durante o dia eu estou junto com aqueles que te louvam. Eu vou estudar a palavra de Deus de noite para falar da palavra de Deus durante o dia. É isso que essa palavra fala para nós. Para nós encerrar. Nós encerramos aqui essa oitava, semana que vem nós começamos a outra oitava, né? Nós lemos dos 57 até os 64. Na semana que vem nós vamos dos 65 até 8 depois. 65 mais 8, 73? 72, né? De 65 a 72. Isso, né? Aí a semana que vem nós vamos entrar na oitava de 65 a 72. Então vamos só, vou dar uma recapitulada no que nós vimos nessa oitava, tá? Mas bem rapidinho, porque já passou a hora. Tu és a minha porção. O que afirma o que nós vimos nessa oitava? A afirmação do salmista. Ele diz que Senhor, tu é a minha porção. Deixe, gente, o que os outros quiserem escolher. Se o teu vizinho quer ser homossexual, o problema é dele. Se o teu vizinho quer ser machista, o problema é dele. Se o teu vizinho quer ser bolsonarista, o problema é dele. Se o teu vizinho quer ser lulista, o problema é dele. Seja tu, que Deus seja a tua porção e somente isso. Cada um tem o direito de ser o que quiser. E tu não tem o direito de te enfiar na vida de ninguém. Deus é o suficiente para nós. Vamos viver somente Deus. Nós não temos que nos misturar com os outros. E aí ele diz, eu resolvo ser obediente. Ou seja, ele diz, eu vou guardar as tuas palavras. Tu sabes que eu sou capaz... Tu sabes que eu não sou capaz de receber a tua graça, mas faz isso em mim, tem misericórdia de mim. Eu devo suplicar em todo momento para que Deus tenha misericórdia de mim. Existem 3 coisas para a gente ter uma vida piedosa. Começar bem e dizer, como o salmista disse, eu disse. O salmista disse, eu vou te servir. Então que nós façamos isso. Comecemos uma vida cristã dizendo, eu disse, eu vou ser cristão.
Depois a súplica dizendo, eu implorei, eu te imploro, Senhor, que tu me encha com a tua palavra, que tu faça a tua vontade na minha vida. E terminar com uma consideração, fazendo com o homem dizer assim, quando eu errar, eu estou pronto para voltar, como o salmista falou. Que nós façamos isso de verdade. Ele estava pronto para cooperar com a graça de Deus, ou seja, ele disse, eu já pensei nos teus caminhos, sabe? Deus nos dá as coisas de graça, mas eu estou pronto para cooperar com a graça, porque eu conheço os teus caminhos e eu vou andar nos teus caminhos. Se nós não somos obreiros de Deus, em vão é a nossa oração. Duas coisas são exigidas de nós e ambas se encontram. A primeira, eu preciso ter aversão do mal. Pensei nos teus caminhos. E ele não descansou aqui. Ele teve conversão para o bem. Ele teve aversão do mal e se converteu para o bem. Ele diz, voltei os meus pés para os teus testemunhos. Ou seja, eu pensei nos teus caminhos e voltei para os teus testemunhos. Que nós sejamos assim de verdade. Nós precisamos ter uma profissão de fé e de dever. E uma vida sagrada. Ou seja, a sinceridade é demonstrada de várias formas. Em primeiro lugar, prontidão e zelo. Nós precisamos ter, ele diz, eu me apressei, eu não me demorei. Olha só o zelo que ele tinha. Por sua coragem e constância, que o salmista diz, ele diz assim, ele sempre esteve empregado no trabalho de Deus. E ele prefere tirar-o do seu descanso natural para satisfazer o seu desejo de justiça e de juízo. À meia-noite eu me levantei para dar graças a ti e selecionar aquilo que ele tem empreendido. Ou seja, lembra da passagem que eu falei a respeito de que aquele que anda com coxo sabe mancar? Ou como minha mãe dizia, me diga com quem andas que eu te direi quem és? Por isso, nós devemos nos afastar da companhia do ímpio e buscar a companhia daqueles que temem a Deus e mantêm os preceitos de Deus. Em quarto lugar, a conclusão que aclama a oração. A terra, ó Senhor, está cheia da tua misericórdia. Ou seja, nós somos criatura, mas somos participantes da bondade de Deus. E nós vamos receber parte dela. E ele termina dizendo, ensina-me os teus estatutos. Ou seja, me instrui, Senhor. Que eu possa viver as tuas vontades e os teus anseios. Que o teu ensino seja constante na minha vida. Que os teus preceitos sejam os meus preceitos, que a tua linha seja a minha linha, que a tua vontade seja a minha vontade. Ensina-me e eu aprenderei. À medida que eu vou aprender com teus ensinamentos, eu vou me encher com a tua graça. Que maravilha quando nós conseguirmos entender isso. Gente, e quando eu falei a respeito de vamos viver a nossa vida, é real. Viva a sua vida. Deixe o seu filho viver a vida dele. Deixe os seus pais viverem a vida dele. Deixe os seus vizinhos viverem a vida dele. Nós não somos ninguém, nem para instruir e nem para julgar. A única coisa que Deus manda é que nós tenhamos boa vontade de falar o Evangelho de Cristo. Façamos nós a nossa parte, vai por todo mundo. Prega o Evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os. Mas tu vai pregar a todos, vai ensinar e batizar aqueles que querem ouvir. Então, que nós possamos fazer isso, ter em nossa mente isso, exatamente, que nós somos filhos de Deus. Lembra quando tu não era cristão e quando alguém vinha falar de Cristo? Eu tinha logo que eu comecei a namorar com a minha esposa, tinha um tio dela que era crente, mas daqueles crentes bem chato. Como a maioria dos crentes são, chato. Então quando eu chegava na casa deles lá e esse tio deles estava, gente, eu tinha horror. Eu disse, cara, eu não quero ficar aqui. É chato demais. Que nós não sejamos assim. Que aonde nós chegarmos as pessoas gostem. Nossa, chegou o Cláudio. Que legal, eu gosto de bater um papo com ele. Ele é um cara que conhece a palavra de Deus, mas ele respeita. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que respeitar as pessoas, que por intermédio do respeito, da educação e do amor, as pessoas vão conhecer Cristo e vão reconhecer Cristo na nossa vida e, quiçá,
pela vontade de Deus, conhecer Cristo também. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Domingo nós estamos aqui novamente às 18 horas, culto presencial, querendo vir. Nós vamos falar sobre João, capítulo 1, versículo 14. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso no domingo. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. A Dilson quer falar alguma coisa? Pra gente lembrar de orar pelo seu Alfredo, pai da Marta, pela Elaine, pela Emanuele e por essas pessoas que foram atingidas gente, aqui tá pela tempestade aí, né? O Yucã, acho que é esse o nome do ciclone que tá aqui, o Yucã. Graças a Deus ele não foi da magnitude que eles previam, mas ele ainda está aqui, né? Ele está agora se chegando mais para Santa Catarina, onde ele estava mais no Rio Grande do Sul, hoje ele está mais para o lado de Santa Catarina. Que Deus tenha misericórdia. Ele já fez estrago em Camboriú, já fez estrago em Itajaí, fez estrago no Rio Grande do Sul. Já morreu uma pessoa no Uruguai, já morreu uma pessoa no Rio Grande do Sul. Então que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e vamos orar por todas essas pessoas aí. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Querendo orar, façam oração, peçam oração na live, onde quiserem. Amém? Vamos fazer uma oração e assim nós encerramos o nosso culto. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer mais uma vez a nossa palavra a Ti, te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito no nosso viver. Obrigado, Senhor, pelo pão que tem nos dado, obrigado, Senhor, pelo conhecimento que tem nos dado, e que nós possamos, Senhor, entender o que foi falado aqui nessa noite, que as Tuas misericórdias, elas duram para sempre, e que nós devemos conhecer cada vez mais a Tua palavra e viver a nossa vida. Fazer a Tua vontade em todos os momentos e falar a respeito de Ti para as pessoas. Não permita, Senhor, que nós venhamos a nos meter na vida das pessoas, mas nos ensina a como falar de Ti para elas. Nos dá a oportunidade de falar em todos os momentos do nosso viver. E mostra-nos, Senhor, que as oportunidades para que nós não caiamos em tentação ou venhamos a falar qualquer outra coisa que não seja de acordo com o que Tu queres. Muito obrigado por tudo, por Tu ser esse Pai cuidadoso, esse Pai zeloso, esse Pai que tem um cuidado todo especial pela nossa vida e tem nos dado, Senhor, compreensão cada vez maior. Não deixa, Senhor, que nós nos vendamos. Não deixa, Senhor, que nós caiamos para a religiosidade, mas que nós possamos toda a vida viver o Evangelho de Cristo verdadeiro. Um Evangelho que fala a respeito de arrependimento. Um Evangelho que fala a respeito de crer no Senhor e Salvador das nossas vidas. Um Evangelho que fala do Velho e do Novo Testamento a respeito de Cristo. E que tudo seja Cristo em nossa vida. Obrigado por tudo. Eu te agradeço, entrego o restante dessa semana em tuas mãos e peço que tu faça a tua vontade no nosso viver e que nós possamos viver conforme tu queres. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Até.